Glória a Deus. Cumprimento a igreja na paz do Senhor, amém? Os irmãos possam sentar. Glória a Deus. Como a palavra de Deus fala que a gente aprende no ouvir, né? Só que o texto ele continua. Ele fala que a gente aprende no ouvir a palavra de Deus, né? Então não é ouvir qualquer coisa, né? A gente pode até aprender algumas coisas ouvindo, mas o entendimento que vai nos salvar é ouvindo a palavra de Deus. E sabendo disso, Satanás ele vai fazer de todas as suas artimanhas e possibilidades para evitar que a gente escute a palavra de Deus, não é verdade? E até a nossa carne também vai fazer o máximo possível para que a gente também não ouça a palavra de Deus, porque ela sabe que a gente ouvindo, ela vai estar morrendo aos pouquinhos, não é verdade? E antes de começar o estudo, não poderia deixar de falar. A Jama falou sobre a passagem, né, de Jesus. E eu acho interessante que Mateus 16, né, vai ter um momento em que, se não me engano é Mateus 16, 21, vai ter um momento a qual Jesus ele vai explicar para os discípulos, né, que é necessário que ele morra. E aí Pedro vai dizer, não, Senhor, não morra. Vai tentar dar uma contornada e tentar convencer a Jesus que ele não deveria, igual a Jama falou, se entregar para morrer. E o que Jesus vai responder é aquela passagem muito conhecida, que é o quê? Afastai de mim, Satanás, afastai de mim. Veja que percepção nos traz que muitas das vezes é necessário e é da vontade de Deus que a gente sofra para que os planos de Deus sejam concluídos. Então, naquele momento, Jesus se abster de sofrer era um plano de Satanás. Ué, mas a dor não é ruim, mas a morte não é ruim, mas a crucificação não é ruim, mas não era o plano de Deus que Jesus não bebesse daquele cálice. Amém? Então é muito forte, né, para trazer um peso a mais para a palavra da irmã Joelma. E como é de costume, abra suas Bíblias em Romanos, capítulo 12. Nós já estamos terminando, irmãos. Falta só mais 4. Mais 4 capítulos, nós terminamos o livro de Romanos, que é o maior tratado teológico, o maior tratado onde Paulo vai tratar sobre o Evangelho por completo, né? Por isso que Deus colocou no meu coração de tratar sobre Romanos, porque aqui Paulo ele trata muito bem sobre, vamos colocar, o todo do Evangelho. Ele vai falar sobre a cruz, sobre justificação, sobre salvação, sobre os não salvos, sobre quem será salvo, sobre o plano de Deus. Então, lembra que quando eu dei o estudo do capítulo 9, eu falei que o 9, o 10 e o 11 seriam estudos complexos. A gente passou por essa fase, né? E no capítulo de número 9, se eu me recordo bem, a gente falou sobre a eleição. No capítulo de número 10, nós falamos sobre a negação de Israel por essa eleição, de eles serem povo escolhido de Deus e negarem. E a gente também tratou, né, no capítulo de número 11, a soberania, um pouco da soberania do plano de Deus sobre tudo isso. Que aí entra aquela questão, mas se o plano de Deus era salvar Israel, Israel negou esse plano e negou a salvação, então o plano de Deus foi frustrado. Então, na aula passada, a gente tratou o porquê que o plano de Deus não foi frustrado, né? Se os irmãos não se recordam, está lá na internet para os irmãos relembrar a aula passada. Amém? E agora é um divisor
porque Paulo vai tratar daquilo, vai passar de página, né? Então, capítulo 9, 10 e 11, ele tratou, ele fechou o pensamento dele. E como é que a gente sabe que ele fechou o pensamento dele? Todo mundo está com a Bíblia em Romanos 12? Qual é a primeira palavra que está escrito aí? Rogo-vos, pois, irmãos. Você vê que ele, é como se ele agora, vamos falar agora do porvir. Rogo-vos, pois, irmãos. Ou seja, pode continuar, Jama? Pode continuar na sua tradução? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis ao vosso corpo, por sacrifício vivo. Amém. Que foi o que o irmão Sérgio leu na palavra oficial. Não sei se foi proposital. Não sei se foi proposital. Amém. Amém. Rogo-vos, pois, irmãos. Então, aí dá uma sequência. Mas em traduções um pouco mais atuais, vai estar então ou portanto. Esse portanto quer dizer o quê? Portanto, ou seja, já falei o que eu tinha para falar, Daniela, agora, portanto, pega tudo isso e agora vamos tratar em cima disso. Do capítulo 1 ao 11, Paulo, ele deixa tudo bem amarradinho. Eu creio que, se você não se lembra, dá para você se relembrar, como eu já falei, mas muitas questões do Evangelho já foram cessadas até aqui, o capítulo 11. Questão de salvação, justificação, glorificação, tudo isso já foi cessado até aqui. E, por último, a questão da salvação e do plano de Deus. E agora Paulo, do capítulo 12 ao 16, que é o fim da carta, ele vai tratar sobre o que nós fazemos com essa informação e, através dessa transformação que nós temos, qual vida e como nós aplicaremos aquilo que nós entendemos até o capítulo 11. Os irmãos estão conseguindo entender? Então, até o capítulo 11, ele deu a base, né? Isso aqui, vamos colocar aqui, é o manual. E agora, do capítulo 12 ao 16, como vocês devem viver com esse manual. Então, vamos lá. Vamos ler o versículo de número 1 e 2. Eu vou ler o subtítulo. Consagração a Deus, a excelência no uso dos dons. Portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da nossa mente, para que apresenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queria já avisar os irmãos que eu vou estar mudando de Bíblia. Eu uso essa Bíblia, meu irmão, porque foi a Ellen que me deu. Eu não quero fazer essa desfeita. Mas é uma tradução não muito comum aqui na igreja. Então, não faz bem eu estar utilizando ela no estudo bíblico, para que não cause confusão. Por isso, quando eu estou fazendo o estudo, eu leio a outra tradução, que é a Almeida Atualizada, para eu não comer bola com os irmãos. Mas, bem, Paulo, ele vai tratar aqui da nossa transformação. Nós fomos transformados. E no capítulo 12, nós vamos tratar sobre essa transformação. A primeira transformação que acontece, é a nossa relação com Deus. Ela é transformada. Um dia nós éramos réus na frente de um juiz, e agora nós nos tornamos filhos. Foi mudada a nossa relação com Deus. Então, veja, um povo que era acostumado a oferecer sacrifício de animais, agora Paulo vai dizer assim, portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que nós devemos tomar por entendimento nessa palavra é que Paulo aqui não está falando de um sacrifício que é feito somente nas quartas-feiras, nem somente na sexta,
nem somente no sábado ou no domingo, muito menos num período de 1h30 ou de 2 horas, mas é um sacrifício vivo. O que ele quer dizer com esse sacrifício vivo? Ele está, na minha visão, traçando um paralelo entre o sacrifício que eles estavam acostumados, que era um sacrifício morto. Mas agora ele está falando de um sacrifício vivo, que é uma pessoa com vida, que é uma pessoa com espírito, uma pessoa racional, não animal, sem espírito, vivo, porém sem racionalidade e sem espírito. Esse tipo de oferta é uma oferta que ela é uma entrega total a Deus, que não se limita somente ao dia de culto, nem ao horário de culto, mas é uma vida de total entrega a Deus, e é uma vida inteira cultuando a Deus. E tem muito crente de 20, 30, 40 anos que não entende o que é ser, o que é dar uma vida em culto a Deus. E isso é de extrema importância. Porque quais são os frutos do Espírito Santo? Amor, bondade, compaixão, caridade. E há crentes que vivem dentro da igreja, mas na sua vida não dão frutos do Espírito Santo, e não dão amor, mansidão, paz, caridade. Então essa pessoa definitivamente não está dando um culto fora da igreja. Ela pode louvar a Deus dentro da igreja, ela pode até louvar a Deus fora da igreja, mas os frutos não se vê. Então a gente pode tomar como exemplo quem aqui já foi num médico, já foi muito maltratado por aquele que estava ali em nome, né, do hospital, né, um enfermeiro, um médico, já ouviu aquela palavra ríspida, né, aquela palavra grosseira muitas das vezes, aquela indiretinha, né? Eu creio que muitos, né, o sistema do Brasil nesse quesito é bem complicado. Mas talvez um enfermeiro cristão, das suas maiores dificuldades, que trata os seus pacientes com amor, com paciência, apesar de estar cansado, ter sido ofendido, ou estar num péssimo dia, isso é uma demonstração clara de cultuar a Deus, apesar das diversidades. Isso é uma demonstração clara de um fruto do Espírito. Isso é uma demonstração clara de ser o sal da terra e a luz do mundo, de ser uma pessoa diferente, apesar das adversidades. Isso demonstra que a pessoa não tem um desvio de caráter, porque o caráter dela é santo. E um caráter santo, por mais que, veja bem, agora eu vou tomar no seu âmbito, que também é questão de santidade, mas no seu âmbito mais pessoal, que apesar da sua dificuldade, a pessoa pode ter aquela convicção, eu não vou nem colocar, porque tem gente que não tem essa convicção. Apesar da sua dificuldade do âmbito financeiro, irmã Joelma, tem gente que não vai roubar, porque é uma questão de caráter. É uma questão de minha mãe me educou, eu tenho caráter, eu não largo isso, eu posso morrer de fome, mas eu não vou roubar. Ela tem um caráter, e você pode não ter esse mesmo exemplo, mas você tem o seu. Eu não faço isso, eu não traio, eu não engano. É uma questão de caráter, e nada tira de você. Quando você tem um caráter santo, nada, nenhuma adversidade, nenhuma palavra maldita, nada te tira o seu caráter santo, porque é caráter. Se você falar que tira, então tira tudo de você. Então, a gente realmente, você pode falar, eu não roubo e eu vou desconfiar de você, porque não, né? Então, você tem que desconfiar de você mesmo, em cima dos seus caráteres irremediáveis. E a gente sabe que tem muitas das coisas que são fundamentadas como concreto no nosso coração, que são irremediáveis, irmão Joelma. Eu não mato, mas e se alguém apontar uma arma para o seu filho? Eu não mato,
meu filho vai morrer. É contra a minha vontade, eu não mato nenhum inseto. É o caráter da pessoa. Quando nós temos um caráter santo, não tem palavra, não tem cansaço, que tire a gente do prumo de caráter santo. E essa é a vida, não é fácil, né? E essa é a vida prestando culto ao nosso Deus. E no versículo de número 2, vai trazer algo, no final do 1, né? Que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformado pela renovação da nossa mente, da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Primeiro, o vosso culto racional, com entendimento. Aí está a importância daquilo que a pastora falou, de nós estarmos aqui presentes racionalmente. Racionalmente, com um pensamento racional. Se, ora, aquilo que está sendo falado faz sentido ou não faz sentido. Ter o discernimento racional. Nós não podemos viver como um sacrifício animal de um bicho que não tem raciocínio, irracional. Não, o vosso culto racional, para a transformação da vossa mente. Primeiro, não copiar os valores, ou a palavra que eu usei há pouco tempo atrás foi o quê? O caráter mundano, que é um caráter invejoso, egoísta, de competição. Esse caráter está embutido no mundo, na sua família, no seu trabalho, no seu âmbito pessoal, amigável. Ele está lá. Nós não devemos se amoldar ao esquema, aos planos, ao trajeto deste mundo. Mas nós devemos renovar a vossa mente. Renovação de mente quer dizer o quê? Uma limpeza. Nós devemos tirar as coisas velhas e colocar as coisas novas, de maneira racional, através do quê? Da palavra de Deus, buscando discernir o que agrada ao Senhor e o que não agrada. Isso é a transformação racional daquilo que um dia eu achava que era correto, bom para mim, e hoje já não é mais bom. E como é que a palavra de Deus faz isso? Da mesma maneira que eu comecei falando aqui. Ora, aquilo que é bom para o ser humano não é ser crucificado numa cruz, mas aquilo que é bom, perfeito e agradável a Deus é que Jesus fosse crucificado. É contra os parâmetros humanos. Então é doído, é sofrido fazer essa limpeza mental, de hábitos, de trejeitos, de formas, de falar, essa mudança de pensamento. Aonde cabia uma palavra dura, o servo de Deus tem uma palavra de vida. E aonde tinha braveza, hoje o servo de Deus tem mansidão. Mas era cabível a palavra dura, mas não. Eu fui renovado pela minha mente, pela palavra de Deus que entrou no meu raciocínio. E agora, para mim, faz mais sentido a palavra que o mundo diz que é totalmente descabível neste momento. Agora, para mim, faz mais sentido a mansidão. Faz mais sentido, porque nós não seguimos a Deus de maneira irracional. Nós não estamos aqui porque a palavra de Deus, ela tem coisas, irmãos. A palavra de Deus é um livro tão santo que você pode questioná-lo. É uma verdade tão verdadeira, porque quando uma verdade, alguém diz que uma verdade é uma verdade sem ela ser, se você questionar a verdade que aquela pessoa diz que é verdade, você sabe que não é verdade, se você questionar, uma hora tu vai achar o quê? Uma brecha. E você vai dizer, olha, eu falei que não era verdade? Não é? Agora a Bíblia, você pode trazer sua dúvida, mas, nossa, irmão Abraão, isso aqui não tem jeito de resolver. Aqui está a resposta. Aqui está a resposta. E aí eu vi um ateu esses dias falando uma coisa. É difícil discutir com crente. Porque, veja bem,
Você chega no crente achando que você vai pegar ele, vai encurralar ele, mas você não vai. Porque você está tentando refutar uma coisa, Joelma, que já estão tentando refutar faz 2.000 anos. Vamos colocar aí, 500 anos estão tentando refutar. Né? Eles já estão cascudos. Você não vai chegar numa novidade. Ah, isso aqui tu não sabe. Isso aqui tu não... Essa história aqui, os crentes não... Eu achei aqui a brecha na Bíblia. Não vai achar. Então, é uma verdade tão absoluta que você pode questionar. Você pode questionar. Né? Quantos questionamentos a gente já não passou aqui nesse estudo? Ora, Deus é mau por mandar o pessoal para o inferno? É um questionamento. É uma dúvida sincera. Que talvez alguém no seu âmbito familiar ou no seu trabalho já teve, já questionou você e você se sentiu na parede. Mas saiba que pela palavra e pelo ouvir, você tem a sabedoria aqui, a qual você pode muito bem entender, porque a Bíblia não é pega de calças curtas, não é pega de surpresa. Ela é o livro da verdade. Até aqui, ninguém conseguiu refutar ela. Glória a Deus. É um livro santo que foi escrito. Veja bem, a Bíblia começou a ser escrita ali, né? Mais ou menos 1.500, no período da Bíblia, de Moisés até João, 1.500 anos. Aonde 40 autores escreveram, não há uma contradição, todos eles falam a mesma coisa, e tem interligações entre Antigo e Novo Testamento, e não tem contradição. Se isso não for um livro santo, glória a Deus. É um livro santo, não um livro místico, tá bom? Abrir a Bíblia no Salmo 91, não vai fazer nenhum escudo profético, não. Não é um livro místico, é um livro santo, a palavra de Deus. Amém? Bom, e agora, a gente pode colocar aqui, nessa mudança, colocar um exemplo, né? Nessa mudança de vida. Alguém que antes agia com orgulho, mas depois de conhecer a Cristo, passa a ouvir, a perdoar mais. Isso não é uma mudança claríssima de pensamento? É verdade, é sim. Vocês não falaram que sim, mas é sim. Glória a Deus. Bom, vamos lá. No 3, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si muito mais do que convém, mas que pense de si com equilíbrio, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Esse é um versículo tão potente, que vamos tratar só dele. Pensar com equilíbrio. Você conhece, eu acabei de dar o exemplo, você conhece aquela pessoa que anda, e veja que Paulo já tratou, a gente já tratou sobre isso aqui. Aquela pessoa que anda com o peito estufado, aquela pessoa cheia de si, que ela nunca foi enganada, Gelma, ela nunca foi passada para trás, ela nunca fez um negócio que ela se deu mal, ela só faz coisa boa e tudo que ela toca vira ouro, porque ela é demais. Você não conhece uma pessoa assim? Não, mas você caiu nesse golpe? Rapaz, falar igual, né? Você é neném, moço. Não é? Ela é o Pablo Marçal. Tudo que você faz, ela já fez e fez melhor. Né? Veja. A gente tem que ser temperado. A gente não tem que ser al dente, nem também sem sal. A gente tem que ser moderado, pensar de si, com equilíbrio. Por quê? Porque tem essa pessoa que se acha demais, que se acha o cara, que se acha o fera, mas também tem aquela pessoa que se acha o nada. Não é verdade? Tem, e hoje em dia está se tornando cada vez mais comum. Eu não sou ninguém. Tem um pastor que ele usou uma palavra que é certa, a síndrome do gafanhoto, que é quando os espias foram lá ver a terra, pastor Raildo, e falou, não, a terra é de gigante.
Nós somos comparados a gafanhotos. Nós somos gafanhotos. É se apequenando, é se diminuindo, mas não em humildade, mas se apequenando de realmente eu não sou nada, sendo que nós somos um povo a qual Cristo morreu por nós. Tem que ter uma visão sobre si equilibrada, meu irmão. Eu não sou tudo isso, mas eu também não sou essa coisa horrorosa, não. Eu não sou melhor que todo mundo, mas eu também não sou o fim do tacho, não, o óleo queimado. Não, eu sirvo, eu presto para alguma coisinha pela misericórdia de Deus. Para alguma coisa eu ainda sou bom. Eu sou ruim, eu tenho meus defeitos, mas eu também tenho minhas qualidades. Glória a Deus. Não, porque ninguém me ama. Não, porque todo mundo me odeia. Calma lá, meu irmão. Ponderância. Temperância. Calma aí. Você está demais. A Bíblia não prega nem você ser 8, nem muito menos você ser 80, mas seja ali um 40. Esteja ali no meio. Pensa sobre si com equilíbrio. Razoabilidade. Eu não sou perfeito, mas eu também não sou dos melhores também. Amém. Assumir suas fraquezas, também reconhecer suas virtudes, porque tem gente que também, não, Joelma, você é uma ótima pessoa pregando. Não, eu não. Sabe, isso não é humildade. Isso é uma falsa humildade. Você é um grande homem de Deus. Não, eu não sou um grande homem de Deus. Mas por dentro, né? Por dentro é o que vale, meu irmão. E por dentro, muitas das vezes, é complicado, é difícil de salvar. O exterior é difícil de falar. Agora, por dentro, irmão Abraão, bom foi o estudo que você deu. Não, estudo nada. Você foi nada, irmão. Você é coisa pouca. E por dentro, se não fosse eu que estivesse dando esse estudo, misericórdia. Eu estava vendo um pastor falar, e ele falou que ele assumindo, né? Estou assumindo meu pecado. Ele falando que estava ali numa reunião, e né, uma reunião bíblica e tal. Irmãos, quem aqui leu a Bíblia uma vez? Ele leu a Bíblia pra caramba. Quem leu a Bíblia mais de uma vez? Aí o pessoal levantou a mão. E ele já leu muitas vezes, não levantou. Falou, não vou levantar a mão. Aí, quem leu a Bíblia 2 vezes? Aí foi diminuindo, né? 3, 4, 5, 6, aí ficou pouquíssima gente. Aí ele falou, quem já leu a Bíblia, o cara que estava ministrando, né? O irmão que estava ministrando, quem aí já leu a Bíblia mais de 10 vezes? E aquele pastor que não levantou a mão nenhuma vez, quando ele falou, quem leu a Bíblia aí mais de 10 vezes? E eu não lembro se alguém levantou, se ninguém levantou, acho que ninguém levantou. Aí sim, ele teve vontade de levantar a mão. Diz aí se isso não é um pecado aí, não. Diz o quê? Eu li a Bíblia mais de 10 vezes. Ué, mas você não levantou a mão nem na primeira vez, nem você não gosta de levantar a mão agora que é para mostrar que você lê a Bíblia mais de 10 vezes. Agora você quer levantar a mão? Então, o coração do homem é perigoso. Vamos ler aí? Tá, então a gente já falou da transformação da nossa relação com Deus, não é verdade? No capítulo 1 e 2. A transformação da nossa mente, no capítulo 2 especificamente. Agora a gente está tratando da nossa relação com nós mesmos. Nós que éramos uma pessoa que, meu Deus, eu não peço para nada. Ou que nós chegamos aqui na igreja, eu sou a top da top, eu sou o grande, eu sou. Né? Agora nós somos o quê? Ponderados, equilibrados, conscientes, racionais. E agora, vamos ler do 4 ao 8. Pois, assim como o corpo temos muitos membros, e todos os membros têm a mesma função, nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e individualmente membros uns dos outros, de modo que temos diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, que seja de acordo com o padrão da fé. Se é serviço, que seja usado no serviço.
se é ensino, que seja exercido no ensino. Ou quem encoraja, use o dom para isso. O que contribui, faça com generosidade. Quem lidera, com zelo. O que usa de misericórdia, com alegria. Só até aí. Aqui, Paulo ele vai tratar sobre os dons, né? E vai colocar a gente em paralelo como um corpo. Nós sendo como um corpo, nem todos os membros têm a mesma função, mas também nós não podemos desprezar aqueles que não são como a gente é. Até porque se a boca desprezasse o resto do corpo, porque ela traz o alimento e a vitalidade para o corpo, não teria sentido ter a boca? Vamos colocar um exemplo. Uma fruta aí que os irmãos gostam. Fala aí, Daiane, fala uma fruta que você gosta aí, Daiane. Manga. Aí, hoje é difícil de se achar, né? Um pé de manga. Mas está lá a Daiane andando com sua bela motinha e vê aquele pé de manga. E ela fala, puxa, e aquilo ali saliva, né? Porque quando você vê um negócio assim tão inesperado, saliva. Mas veja bem, ela quer o quê? A sensação de pegar aquela manga, cortar, madurinha, e lá para dentro, né, Daiane? Comer, mastigar, que se... Nossa, e às vezes se lambuza aí, nossa, coisa boa. Porque é difícil comer manga sem se sujar, né? Só que a boca, ela vai fazer o papel de, a língua, né? De sentir o sabor da manga, de triturar o alimento, mas aquilo ali vai descer, né? Vai parar no estômago, né? E todos os órgãos ali praticamente vão trabalhar. Uns vai pegar ali uma qualidade da manga, o outro vai pegar outra qualidade, outro vai pegar ali a fibra. Eu não sou aqui um médico especialista e também não é necessário, né? Parte do estudo tinha essa parte, mas não convém, né? Mas também vai ter ali o intestino, vai passar por todos os órgãos do corpo, e todas as qualidades, e as células, e as fibras, né? E o doce, e as vitaminas, vai para todo o corpo. Ora, do que seria a boca, que é aquilo que a gente pensa mais. A gente, quando vai comer um alimento, a gente não pensa nessas minúcias do nosso corpo trabalhando, né, Jama? Na vitalidade que a manguinha vai dar para o nosso corpo, nem muito menos. Nossa, eu vou comer aquela manga para me encher de vitaminas C, D, B e A. Não. A gente quer realmente, né, Daiane, sentir o docinho da manga. Mas do que seria a boca sem todo o resto? Né? Hoje nós sabemos que, naquela época, não sei se eles sabiam, né? Hoje nós sabemos que o ser humano consegue sobreviver comendo, né, por sonda, que não passa nem pela boca, né, irmão Sérgio? Já é direto, né, na barriga. Então, um membro não despreze o outro. Porque a função que um membro faz, os outros não fazem. A função que os outros fazem, um membro não faz. Então, é necessário. E a gente não está falando de membros, né? A gente não está falando de manga. Glória a Deus. E Paulo, ele vai trazer, né? Sobre os dons. Sobre que os dons, meus irmãos, ele não é para edificação dos membros, mas sim para edificação do corpo. Até porque quem se beneficia de tudo isso, dessa manga que nós acabamos de comer, não é a boca, diretamente, mas sim todo o corpo. Não é verdade? Estou falando alguma besteira aqui, Sabrina? Amém. Aqui, vai saber, né? Não é, moça. Então, os dons, os frutos, não edifica o braço, ou a perna, ou o dedinho, ou a boca, ou a língua, mas sim edifica todo o corpo. Glória a Deus. Porque isso traz de volta a nós a nossa humildade. Não é? Não é verdade? Nós devemos ser humildes.
E nenhum dom é pequeno. Todos são importantes para Deus. Nenhum dom é pequeno. Não existe dom menor, dom pequeno. Não tem. Todos os dons são importantes e de grande valia para Deus. Olha só. Deixa eu ver se está aqui nesse esboço ou está no outro que eu fiz. Está no outro que eu fiz. Amém. Mas vamos ler aqui, ó. Ele vai falar sobre o quê? Um corpo tem muitos membros, o 4. E todos os membros não têm a mesma função. Assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo. E individualmente, membros uns dos outros. Espera aí. Membros uns dos outros. O braço, ele tem que querer se ele é membro do outro braço? Tem que querer? O braço, ele fala, eu não quero ser membro do corpo. Ele é membro. É igual aquela história do barro. O barro não tem que querer se ele quer virar um barro de honra, um barro de desonra. Não faz parte. A gente é membro um dos outros sem querer, irmão. Não é porque eu tenho que me fazer membro. Rapaz, eu tenho que forçar a Daiane a ser membro do corpo. Não. Eu tenho que ensinar a Joelma a ser membro. Não. É sem querer. Faz parte e pronto. Porque somos transformados. É uma coisa magnífica. Que não exige aquele trabalho. A gente tem que ensinar a viver. Ensinar a viver. Agora ser, e pronto, acabou. Né? Então, eu tive que parar aqui porque era um negócio que, né? De modo que temos diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Pela graça. Ou seja, quando é pela graça, não é por mérito, não é porque eu orei, não é porque eu jejuei, não é porque eu sou filho de santo, não é porque eu sou filho de pastor, né? Não, é pela graça que eu tenho o dom. Então, através da graça que eu tenho o dom, ele faz o quê? Ele aflora. De que maneira? Individualmente, de modo que temos diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Profecia, que seja de acordo com o padrão da fé. Se é serviço, você não conhece alguém que é perito em servir, que quando a gente pensa em pedir, ela já está fazendo. Um dom de servir. E a gente sabe que, a gente pode falar que servir, né, no nosso mundo atual é uma coisa terrível, mas a gente tem que se lembrar que o maior, a pessoa que mais fez essa função de servir, quem foi? Jesus, né, pastor Aildo? Então, não é algo pequeno, porque nós sabemos que não há nenhum dom pequeno. Então, servir é um grande dom, porque não é qualquer um que sabe e tem o dom de servir, não é verdade? Tem gente que você vai botar para atender as pessoas na porta e não vai sair o sorriso. Vai ter gente que você vai querer pedir uma coisa da forma mais carinhosa e ela vai te responder, eu não sou mandado. Não é feito para servir. É você dar a ferramenta para uma pessoa que não vai saber manusear, porque não tem o dom, né? Alguém é contra isso? Porque nós temos nossas experiências, né, irmão? E a experiência deixa claro. Se é ensino, que seja exercido no ensino. Agora uma coisa, e aí já entra, eu posso utilizar eu mesmo, porque eu que estou fazendo essa função hoje. Ensino, ensinar. A função ensinar, que seja exercido. O que é exercer? Quando você vai fazer, eu estou indo fazer um exercício. Eu estou exercendo a função. É que você está praticando, você está fazendo, que seja exercido no ensino. Ou seja, o irmão Abraão não pode simplesmente chegar, chegou quarta-feira, deixa eu ir lá correr lá 1 hora antes do culto e fazer lá um ensino. Não dá, não dá. E coloque isso para todos os âmbitos. Eu canto, eu oro, eu prego, eu sirvo. Não dá para eu ser tão leviano com o meu dom, Daiane, de achar que eu sou o tal, que eu sou o cara. Irmãos, a minha maior referência como expositor da palavra, ele falou que cada sermão que ele faz é 8 horas estudando a Bíblia, misericórdia. Se aquele que eu tenho como exemplo, veja bem, quem aí tem um genuflexório em casa? Tem gente que não sabe nem o que é. O que é genuflexório? É um pouco fora de moda mesmo. Mas genuflexório, talvez, não sei se o pessoal antigo
já viu, né? Que é uma coisa mais gente antiga. Mas vamos supor, é um púlpitozinho, a qual tem uma almofadinha embaixo aqui, ó, que é para você se ajoelhar, e aqui fica no tamanho certinho para você pôr sua Bíblia. É um genuflexório. Quando foi a última vez que você viu alguém com um genuflexório em casa? Agora tem um grande pregador, lá nos Estados Unidos, que ele falava, olha, de manhã, às 5 da manhã, eu acho que era mais ou menos esse horário, às 5 da manhã, oro, lê a Bíblia, preparado o sermão do culto matutino. Vou para o culto matutino, volto meio-dia, almoço, oro, genuflexório, fico lá, lê a Bíblia, culto vespertino, tome, depois culto à noite. Quem tem aí? A gente vai construindo nossas casas e fala, não, aqui vai ser a cozinha, né, irmão Sérgio? Aqui vai ser a cozinha, uma coisa linda, vai fogão a lenha, aqui o fogão, não, e aqui vai ter a janela, e aqui vai ter a cortina, e aqui eu vou colocar minhas prateleirinhas com meus temperos. E aonde que você coloca o lugar de oração? Aonde você coloca o lugar de estudo bíblico? Aonde você vai pôr a cadeirinha para você se ajoelhar, a cadeira de guerra? Onde você vai pôr, sabe? Onde você vai pôr o seu genuflexório, que é R$200 para comprar, que eu estou doido para comprar, que eu sou gastador. Aonde você vai pôr? Aonde você vai preparar? Aonde você vai orar a Deus para Deus te dar os louvores da mocidade, para Deus te dar os louvores do ciclo de oração, para Deus te dar o louvor que você vai orar, que você vai louvar no domingo, para Deus te dar o sermão da sexta-feira, para Deus te dar direcionamento do que você vai fazer no grupo, do que você vai fazer na célula, para Deus te dar o direcionamento de como você deve fazer as escolhas da sua vida, porque eu não tenho que pedir conselho para A nem para B, mas eu tenho que dobrar meus joelhos e pedir conselho e aconselhamento a Deus. Direcionamento a Ele. Aonde está esse lugar nas nossas construções, hein, Pai? Nas nossas casas que a gente fez. Aqui vai ser o banheiro. Não, e aqui vai passar encanamento e vai ter 16 tomadas. Irmão Sérgio? E a luz vai ser um candelabro lindo, 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 lindo. Mas não tem Não, e aqui vai ser um escritório, Jama, para eu trabalhar home office. Não, porque tem que ter um escritório. Não tem um lugarzinho para a gente pôr uma cadeira, um copo d'água, apoiar a nossa Bíblia, uma janelinha para a gente não suar muito. Isso é o quê? Transformação de mente ou não é? Alguém que não é crente vai pensar nesse lugar? Se nenhum dos crentes está pensando. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós paramos no Joelma 9. Amém. Vamos lá para o 9, irmãos. Acompanhem comigo. Bom, agora tratamos sobre nós. Baita transformação de nós mesmos, né? Mudança de pensamento total, brutal. Isso aí é realmente arrancar as entranhas pela barriga, né? É realmente uma mudança, você colocar as coisas de Deus nessa intensidade, aonde as coisas de Deus colidem com as suas coisas carnais, não é verdade? Imagina, que esse exemplo ficou bom, né? Imagina a mulher que é crente e o marido que não é crente. Falou, não, mulher, aqui nós vamos fazer o lugar da churrasqueira. Não, marido, aí eu já tinha pensado um lugar para pôr uma cadeira para orar. Será que dá briga, Jama? Não, mas aí ia ser a churrasqueira. Não, mas aí eu ia deixar aí eu ia pôr meu genuflexório, varão. Isso é quando é realmente transformado, quando começa a colidir. Quando faz um montinho no trabalho para prejudicar o patrão, e de 10 funcionários, só você que fala não. Porque não é correto, não é justo. Isso vai dizer que o seu caráter mudou de uma tal maneira que você está disposto a me dispor com 9 pessoas, mas eu não mudo meu caráter santo.
Versículo 9. Agora nós vamos tratar sobre a relação com os outros. Versículo 9 ao 11. O amor seja sem fingimento. Odiai o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos de coração uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais descuidados no zelo, sede fervorosos no espírito e servi ao Senhor. Vou colocar aqui um ponto. Hoje em dia é muito comum, coaches crentes, o pessoal que quer te ensinar a viver. E eles falam, uma frase que você já deve ter ouvido, até já virou cafona. Ave voa com ave, gavião anda com gavião. Né, Gelma? Gelma é mais ou menos desse mundo aí, talvez você já tenha ouvido isso aí também. Você quer melhorar? Você quer sua melhoria? Você tem que andar com pessoas melhores que você, porque assim você vai crescer. Não é verdade? Agora, veja bem, se alguém falasse isso para Paulo, seria tranquilo. Porque veja bem, glória a Deus. Versículo aqui, ó. No versículo 10, amai-vos de coração uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Ou seja, quando eu tenho que andar com aqueles que são melhores do que eu. Então tá bom, para Paulo, todos eram melhores do que ele. Então eu ando com todos. Então, eu não ando só com águia, eu não ando só com top, eu não ando só com pregador, eu não ando só com pastor, eu não ando só com missionário, eu não ando só com teólogo, eu não ando só com santo, eu ando com todos. Porque eu enxergo que tem gente que não tem as fraquezas que eu tenho, que é muito melhor em umas coisas do que eu, e eu dou honra uns aos outros. Então, na realidade, Paulo andaria com todos, porque todos são dignos, né? Eu não sou a águia, e ninguém tem que também tentar me alcançar. Então eu ando com todos. Amor fraternal, irmão. O que é amor fraternal? Fraternidade. É você amar como se fosse seu pai, sua mãe, seu irmão, aquela pessoa que cresceu com você, tem gente que, dificuldade da vida, cresce só, mas tem pessoas que se apegam. Amar de uma tal maneira que, sabe, o irmão perdendo um filho é como se eu estivesse perdendo um sobrinho. Rapaz, eu fiquei muito alegre. Irmã Lídia, acho que eu já contei isso na igreja. Irmã Lídia, professora professora não, né? Tia das crianças, né? Sabe, me ensinou tanta coisa na escola dominical, infantil. Rapaz, aquela mulher era tão cuidadosa, irmãzinha, com as crianças, tratava como se fossem filhos. E todo mundo falava, meu Deus, acho que a mãe já chegou a conhecer, né? Mãe Lídia, essa mulher é muito amorosa, quando ela tiver um filho, meu Deus, que mãe exemplar. O pessoal falava, e tratava as crianças, e beijava, e dava abraço, e era um amor. Se eu não me engano, ela teve 2 abortos, ou foi 3. E eu jovem, 15, 16 anos, chegava a minha irmã e falava, olha, irmã Lídia, coitada. Teve ali um aborto espontâneo, não está podendo ter filho. Sabe, e era uma tristeza, porque eu como criança, irmã Gelma, já sentia desejo de ver aquela mulher que já era casada e tudo mais, também ter um filho para ela, porque ela sentia alegria de fazer aquele papel de mãe. E aí eu fui com meu pai lá, e está lá, a menina linda já, toda esticadinha, cabelo longo, assembleiana, sabe, loirinha, coisa linda. E eu falei, não é possível. Aí você veja bem o cuidado, o zelo, né? Falei, meu Deus, será que é filha dela mesmo? Ou será que é só mais uma criança que ela está tratando extremamente bem como ela me tratava, né? Porque não tinha diferença de tratamento entre a filha dela e as outras crianças, irmão Sérgio. Falei, ou essa menina é filha dela, ou todas essas crianças é filha dela também. De amor. É tratar o outro como se fosse
parte do seu sangue. Um amor fraternal, acolhedor. Glória a Deus. E falando aqui, não seja descuidado no zelo. O que é descuidado no zelo? Pelo esse excesso de amor, eu também tenho medo de magoar. Então, pelo medo de magoar, eu tenho medo de exortar e de falar, olha, você errou. E muitas das vezes eu posso falar pelas costas, falar, aquele irmão é tão amoroso, mas ele errou. Mas eu não posso falar para ele errou, porque eu não quero magoar esse irmão. Então, não sejais descuidados, por causa desse amor, entre um e outro, não sejais descuidados. Às vezes esse descuido não é descuido, é proposital, né, irmão Gelma? Não, eu vou falar para machucar mesmo, para mostrar que ele errou. Não, olha só como é que a Bíblia muda o nosso caráter. A gente não deve falar para machucar, mas deve falar para exortar. E olha o que Paulo está falando. Até aqui vocês entenderam de uma tal forma que eu pretendo que vocês tenham um amor, que vocês tenham um medo de exortar para não machucar. Esse é o amor que Paulo pretende aqui no capítulo 12, que nós tenhamos esse entendimento. Fala, olha, agora eu estou com tanto medo, que eles tenham tanto amor, tanto carinho entre si, que eles parem de exortar, para não machucar. Mas veja, a gente tem que corrigir com amor também. Fala, irmão, eu te amo muito, mas isso que você fez está muito errado, isso aí não dá, irmão. Isso aí vai te livrar do caminho do céu. Isso aí não está certo não, irmão. E outra coisa que falta, a exortação tá virando raiva, tá virando ódio, e tá faltando um acolhimento. Falei, irmão, tu errou, mas tá tudo, calma aí, dá para consertar, Jesus não te jogou na lixeira. Falta acolhimento. Então nós devemos amar e acolher os nossos irmãos que erram. Não ter medo de exortar, né? Amém? A gente leu até o 11, né? 11. Glória a Deus. Vamos ler o 12. Aqui nós dá para fazer o 12, o 13, depois nós terminamos. Alegrai-vos na esperança. Sede paciente na tribulação. Perseverai na oração. Aqui fala três coisas. O quê? Esperança, perseverança e oração. Que é basicamente se alegrar ou se regozijar, que é uma palavra dificílima para o Abraão. Irmãos, tenha paciência comigo, com a minha dicção. Eu tento fazer o meu melhor. Só que esse aparelho aqui, irmão, é tribuloso, turbulento. Então, se regozijar, mesmo quando tudo vai mal. Por quê? Porque nós temos esperança. E na esperança, aquilo que Paulo já até falou, a esperança traz perseverança. E a perseverança na oração. Então a gente tem que ser paciente, porque traz também a paciência na aflição, que é a mesma coisa de a gente vai lá no Akira, ali no Shopping Tabuão, ou no açougue, que é o Antena. E aí a gente tem que tomar aquela injeção, Daiane. E a gente tem que ser muito paciente naquele 1 segundo, porque aquele 1 segundo, meu Deus do céu, porque tá colocando a agulha entre todas as peles possíveis, está chegando na veia, não seja. E agora você está sentindo aquele líquido entrando e eu estou sendo paciente. Meu Deus do céu, que não acaba. Não é verdade? Não é? E aí você fala, e a enfermeira fala, não, menina, é rapidinho. Mas esse rapidinho demora tanto, irmão. Né? Veja bem, se não é esse pensamento que passa na sua cabeça na hora. Meu Deus do céu, mas tá que não acaba o remédio e era só 15 miligramas. Meu Deus do céu. E aí quando vem ela já põe lá, e é que passou. Sede paciente na aflição. Persistentes na oração. Persistir.
Orei, não chegou, ore de novo. 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 Aí eu vou cortar esse trecho, e aí eu vou deixar 1 hora eu falando isso. Orei, não chegou, ore de novo. E aí toda vez que você estiver fraco, você põe lá. Orei, não chegou, Daiane, ore de novo. Persistente na oração. Oração nunca é demais, irmão. E aí a gente pode estar como exemplo, esperança, perseverança, paciência na oração, perseverança na oração. Aquele, né, aquele irmão desempregado, que continua firme em oração, né, que ora, não deixa de orar. Mas ele também só não ora só por si, mas ele também encoraja os outros. Ele está desempregado, mas ele fala, irmão, você está desempregado, mas Deus vai lhe dar um emprego. Eu estou orando para você, eu também estou precisando de emprego, mas eu oro para você, você ora por mim, vamos que vamos, meu irmão. Porque nós temos que perseverar em oração. Imagina se o irmão que, eu não tenho emprego, oro por emprego, o emprego não vem, aí tem um irmão que está do meu lado, que também está precisando de emprego, mas às vezes é um pouco mais forte na fé, às vezes é um pouco mais fraco, e está vendo para a minha vida, e o irmão Abraão precisa de um emprego, mas ele está tão fraco na fé, porque não tem um emprego. Não, eu tenho que ser a fagulha, aquele que vai acender o isqueiro, eu tenho que ser o fósforo, eu tenho que incendiar o irmão que está do meu lado. Irmão, ora comigo, que eu posso até não receber um emprego, mas você vai receber, irmão. Glória a Deus. Vamos lá, versículo 13, que nós temos que terminar. Socorrei os quê? Santos nas suas necessidades. Procurai ser hospitaleiros. Quem é os santos? Os santos dessa igreja somos nós. Então, generosidade e hospitalidade. Coisas que pessoas têm o dom, porque são exímios, são pessoas de grande generosidade e de grande hospitalidade. Mas não é porque tem pessoas que exercem esse dom de ser hospitaleiro e generoso, que você fala, eu não tenho dom, então eu também não sou nem hospitaleiro, muito menos generoso. Não, isso é algo que tem que haver dentro de você. Talvez você não seja o melhor, mas você tem que ser. Ajudar os santos na necessidade. Ajudar o quem? Os santos. Ajudar quem? Os santos. Ajudar quem? Os santos. Ajudar quem não é santo? Irmão, ajude. Ajude. Você vai estar fazendo mal? De jeito nenhum. Mas você negar ajuda aos santos, misericórdia, irmão. Misericórdia. Aquele que está do seu lado, aquele que já te ajudou. Tem gente que nega, sabia? A gente que está aqui há muito tempo de igreja aqui, já passou um bocado. Abrir a casa. Irmão, agora eu vou entrar num ponto. Deixa a moto passar. Eu vou entrar num ponto delicado. Abrir a casa. Porque hospitaleiro, irmão. O hospitaleiro está difícil de achar. Sabia? Uma pessoa hospitaleira. Pode chegar aqui na minha casa, meu irmão, a hora que você quiser, o momento que você quiser. Toma aqui uma sandália para os seus pés. Quer que eu enxugue os seus pés com meus cabelos? Eu enxugo. Porque é uma grande alegria que você chegou na minha casa. Não uma grande tristeza. Difícil de achar gente hospitaleira. E crente tem que ser hospitaleiro, porque casa de crente não é para viver trancada. Casa de crente não é para ninguém saber que ali há um crente. Tem que saber que ali é crente. Porque quando tem um endemoniado na rua, chama lá o crente, porque lá já teve uns cultos lá, eu vi gente saindo mudada de lá de dentro, já vi gente expulsando demônio lá de dentro, chama lá o crente. Não, é um portão preto. Não, nem portão preto, porque vai que o irmão tem portão preto. É um portão que ninguém sabe de quem que é, de quem mora lá dentro, de onde vem, de onde vai, do que é. Não vê ninguém saindo, também não vê ninguém entrando. Misericórdia, aquela casa abandonada. Não, disse que lá que é um irmão lá da igreja, que mora lá. Rapaz, não gosto de visita. Aí eu vou, não gosto de célula, glória. Não gosto de célula na minha casa, isso aí.
Receber os irmãos, capaz. Você tem que dar aí, se você não crê nisso, tem que dar um estudo sobre ceia, para você entender que a ceia não era vir num sábado, no domingo, tomar um pedacinho de suco de uva ou comer um pedacinho de pão. A ceia era um almoço. E foi instituído, foi uma regra. Aí, ceai. E quando cear, lembra-te de mim, do sacrifício que eu estou fazendo. Quando vos ajunteis para comer e para beber, esperai uns pelos outros. Não deixe a bebida faltar para o outro, não deixe o pão faltar para o outro. Reunião, ajuntamento, culto no lar, quando não dá para passar pela porta, vamos se juntar e descer pela telha. Porque, veja bem, os do mundo estão se juntando, meu irmão. Eles estão maquinando mal, eles estão fazendo as maldades. Em grupo, reunido. Agora nós, é igual o pessoal fala, não, eu não vou ter filho. Os irmãos me perdoam que não quer ter filho. Eu não quero ter filho porque o mundo está tão ruim. O mundo está tão ruim, já. O mundo está tão mal. Eu ter filho agora? Aí você para pensar. Os filhos das trevas, 7 filhos. Para fazer o quê? O mal. Prontinho para fazer o mal. Deus do livro que não, né? Que salve os 7. Mas os filhos das trevas, tome fazendo filho, ó. Os traficantes, né? Famílias que não estão tão instituídas, tão estabelecidas quanto a sua, tendo filho. E ensinando o mal, ensinando a roubar, ensinando a matar, ensinando a se prostituir, logo de cedo. Agora, os filhos da luz, que devia fazer soldadinhos de Cristo, não, o mundo está muito mal. O mundo está muito mal, isso é bíblico. Não faz sentido o que eu estou falando não, né? Né? Agora, tem gente que não sustenta criar soldadinho de Cristo. Às vezes já criou 2, tem que esperar o da promessa. Porque se for o da promessa, é certeza. Às vezes criou 2 e não está dando muito certo. Às vezes não tem ali a mãe, né, Monserdi? Realmente eu acho que eu não sou um bom educador mesmo, não. Então é melhor parar aqui no segundo mesmo. Agora, se Deus prometeu o terceiro, vai firme, que é promessa de Deus. Aí pode confiar. Não, tem que correr. Mas as irmãs, né? As irmãs tem dia que tem... né? Tem ensaio, mas não vai ser para sempre assim, não. É que ficou bom, né, o negócio. Bom, aí terminou. Esse versículo 3, vamos para 14, 21, já termina, aí os irmãos vão embora para casa feliz e sorridente. Abençoai o que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Todo mundo conhece? Sede unânimes entre vós, não sejais orgulhosos, mas prontos para acompanhar os humildes. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. A ninguém devolvei mal por mal. Procurai fazer o bem, o que é certo diante de todos. Se possível, no que depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Amados, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira de Deus, pois está escrito, a vingança é minha, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque se fizeres isso, amontoarás brasas brasas sobre a cabeça dele. Não te deixes vencer o mal pelo mal, mas vence o mal com o bem. Irmãos, meu Deus do céu, você consegue dar um glória a Deus aí? Eu sei que já está tarde, mas meu Deus do céu, isso aqui é como uma sobremesa, né, para esse estudo. Isso aqui é a sobremesa, glória. Abençoar quem te persegue, não amaldiçoar, porque o mundo diz o quê? Os parâmetros do mundo diz o quê? O caráter do mundo diz o quê? Com ferro fere, com ferro será ferido. Mas não, com ferro fere, eu cuidarei de você quando você precisar, meu irmão. Não pagar o mal com o mal, meu Deus do céu, isso é tão difícil. A criança, ela já aprende desde cedo, que se você me der um chute na canela, eu já lhe dou um tapa na orelha. E a mãe vem e faz o quê? E dá um tapa na bunda. É pagamento mal com mal, mal com mal, mal com mal. E aí o pai veio e fala, por que você bateu na criança? Aí começa a discussão. E é pagamento de mal com o mal.
Estou falando que é fácil educar a criança? Não estou falando que é fácil educar a criança. Mas você vê que é um ciclo. É um ciclo. Veja bem, a criança chuta a outra. Né? A criança chuta a outra. A outra dá um tapa na outra criança. Aí chega a mãe de uma criança, bate na outra criança. A outra criança dá risada que a outra apanhou. Igual acontecia na minha casa, eu com meus irmãos. Dava risada que a outra apanhou. Aí o pai ou a mãe, vamos supor, geralmente acontece isso aí. Vamos lá. O pai bate na criança. A mãe fala, por que você bateu no menino? E a criança chega abrindo os olhos para a mãe. Mãe, papai bateu. E já vai para as pernas da mãe. E aí já começa aquela discussão, e é pagamento de mal com mal. Não sai palavra boa, não sai mansidão, não sai amor, não sai nada. E aí a gente cresce com famílias juntas, mas desestruturadas. Por quê? Porque o pecado habita constantemente, de geração em geração. Misericórdia, né, irmão? Vencer o mal com o bem. Isso é o quê? Mudança, transformação. Meu Deus, a pastora cansa de falar aqui, né? Se alguém me xingasse, era peixeira, era facada, era tripa voando, era murros. Mas o quê? Essa pessoa que era assim mudou. Mudou, transformação, irmãos. Porque do capítulo 1 até o capítulo 11, nós entendemos o porquê dessa mudança. Porque Cristo morreu na cruz, para a remissão dos nossos pecados, para limpar a nossa ficha, e ainda colocar um saldo, que a gente peca e ele já morreu por aquilo que nós já pecou, e que a gente vai pecar. Mas ele não vê o nosso lado mal, ele vê o nosso lado bom. Meu Deus, estou terminando, irmão. Está terminando? Não fique bravo comigo. Versículo 18. Se possível, no que depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Amados, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito, a vingança é minha, eu retribuirei, diz o Senhor. O que Paulo está falando aqui, não é para você pedir a vingança de Deus. Sabe por quê? Porque se você pedir a vingança de Deus para o outro, vai dizer que você não é digno da vingança de Deus sobre você. Você é tão bom que você nunca fez nada de mal para o outro, né? Só o outro que fez alguma coisa de mal para você. Então, se você falar, Deus, desce com a sua justiça, Ele vai descer a sua justiça sobre o outro e sobre você, amado meu. Aí vem aquele ditado, não, tu desejou o mal veio sobre você. Isso aí para mim, a Bíblia já me diz outra coisa. Tu desejou o mal, tu desejou a justiça de Deus veio. Agora, tu achava que tu era santo, mas tu tinha coisa devendo, irmão. E a justiça veio. Então, o que Paulo quer dizer aqui? Irmãos, não se preocupe com vingança. Não se preocupe com pagamento. Não se preocupe com a colheita do outro. Não se preocupe com o que o outro está plantando. Não, porque muito comum, né? Ele está plantando, mas uma hora ele vai colher. Ansiosos pela colheita do outro. Irmão, se preocupe com a tua colheita, amado. Pelo amor de Cristo. Se preocupe com o que tu está plantando, porque às vezes tu está preocupado com que o outro vai plantar o que está colhendo sobre a sua vida, mas na realidade seus frutos não estão sendo bons. Então, não se preocupe, irmão, limpa da sua mente, irmão, limpa da sua mente. Aquele homem fez tanto mal para a minha vida, limpa da sua mente. Aquela minha irmã, ela fez uma coisa, limpa da sua mente, irmão. Mas limpa da sua mente, irmão, porque isso não convém a você, isso não compete a você. A vingança, o tratamento, o julgamento, a colheita vem de não compete a você. Você não é juiz, você não é nada para decidir o que o outro merece ou deixa de merecer, irmão. Vamos terminar, misericórdia. Pelo contrário, 20, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Foi aquilo que a gente falou. Ajudai os santos, mas ele vai dizer o quê? Para você não tem escapatória, né? Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque se fizeres isso, amontoarás brasas sobre a cabeça dele. Brasas. Irmão, já pensou? Sabe o que é isso? É a paz, é a pessoa não conseguir dormir. Eu fiz uma coisa terrível para o irmão e olha o que ele está fazendo de bom para mim.
é a pessoa não conseguir dormir. É brasa, está queimando a cabeça, vamos colocar assim. Está queimando, meu Deus do céu, eu não consigo dormir. Amontoará as brasas. Imagina, você não quer amontoar a brasa num bocado de gente que te fez mal? Aí você pode falar, eu quero amontoar a brasa na cabeça daquele irmão. Ele não vai conseguir dormir de tão bem que eu vou fazer a ele. Eu vou retribuir o mal dele com o bem, que ele não vai conseguir dormir. Ele vai ver que realmente, como é que é um homem santo, uma mulher santa que se comporta, e ele vai querer, lembra da aula passada, ele vai ter ciúmes dessa vida, porque é uma vida muito mais de paz do que a vida que ele vive, que é uma vida de vingança, uma vida de ódio. Não te deixes vencer, meu irmão, ore a Deus todos os dias, não te deixes vencer pelo mal. Não te deixes vencer pelo mal. O mal não sobrevirá sobre a minha vida a um ponto de eu mudar o meu caráter. Não é porque o mal está vindo de uma forma que eu vou deixar de fazer o bem. Não vou deixar, ore para Deus, eu não vou deixar. Não é porque me xingaram que eu vou retribuir com xingamento. Eu não vou deixar, o mal não vai se sobressair pelo bem. Eu não vou devolver o mal com o mal. Eu vou ser mudado, eu tenho fé nessa transformação. Eu não caí ontem, eu não vou cair hoje, eu não vou cair amanhã. Eu vou tratar os meus inimigos bem e eu vou retribuir o mal com o bem. Vence o mal com o bem, o que lhe é devido, a quem tributo. Pulei. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Enfim, irmão, glória a Deus.